O clima fica tenso porque agora, com a quebra do cessar-fogo que foi exigido pelo Donald Trump, o Irã quebrou o cessar-fogo, Israel já respondeu à quebra do cessar-fogo, a guerra fica mais intensa e agora as coisas tendem a piorar porque o Trump parece que perdeu o controle da guerra e já deu pronunciamento dizendo que está muito bravo tanto com o Irã quanto o Israel. Ou seja, ao que parece, os Estados Unidos perderam o controle da guerra. Isso significa que a partir de agora, tudo pode acontecer. Isso não é normal. Bom, gente, tá aí a escalada do conflito. Os Estados Unidos entrou na guerra tentando definir a guerra apelidada aí entre os americanos e israelenses como a Guerra dos 12 Dias. Só que o cessar-fogo exigido pelo Trump foi imediatamente quebrado ali pelo Irã. Israel respondeu à quebra do cessar-fogo desobedecendo às instruções do Trump. E agora as coisas ficam muito tensas. Por quê? Porque o Putin já está falando, já está dando conotação de que pode entrar na guerra. O Xi Jinping também já está dando indícios. Gente, tudo pode acontecer. E a escalada desse conflito agora, realmente, tudo indica que pode sim a probabilidade, a possibilidade de nós entrarmos em um terceiro conflito. Assiste até o fim, porque esse conteúdo está completo sobre a cobertura da guerra. Bom, a gente viu o que aconteceu. Os Estados Unidos entrou na guerra, enviou ali os seus aviões B-12, aqueles caças invisíveis, né? E destruindo 3 usinas de urânio, segundo o governo americano, deu a entender no próprio depoimento do presidente Trump. E aí, ao que parecia, a guerra tinha terminado, tinha concluído. Só que o que Israel quer, o que Netanyahu verdadeiramente quer, é a quebra do regime iraniano, a quebra do regime dos ayatolás. Eles querem a queda de Ali Khamenei, né? O Khamenei, alguns falam Khamenei. E a coisa fica tensa, porque o que parece, os Estados Unidos perdeu o controle, parece que o Trump perdeu o controle da guerra. Bom, primeira coisa, Trump se irrita com a queda do cessar-fogo. E já falou que está bravo tanto com o Irã quanto Israel. A gente não sabe até que ponto essa irritação do Trump é verdadeira de fato, ou se é um fingimento, ou se é algo que está acordado ali, um combinado entre ele e o Netanyahu. A gente não sabe até que ponto isso é verdadeiro, tá? Mas ele deu um depoimento, como diz o provérbio popular, soltando os cachorros na imprensa, dizendo que estava muito bravo, tanto com o Irã, mas estava mais bravo ainda com Israel. Porque o Irã quebrou o cessar-fogo, inclusive mandou ali mísseis tirando vidas de israelenses, tá? Que quebraram até bunkers em Israel com os mísseis que o Irã mandou. Imediatamente o Israel deu a resposta com caças israelenses atacando alvos, sempre alvos militares. Israel nunca vai nos civis, tá? Mas alvos estratégicos militares em Teherã, realmente os caças israelenses entraram ali em espaço aéreo iraniano e mandaram alguns mísseis ali, destruindo alguns alvos militares estratégicos em Teherã. Donald Trump veio a público dizendo que não está gostando nada disso. O Putin também já dá sinais de que pode entrar nessa guerra a favor do Irã. Gente, a coisa ficou tensa, tá? Israel exige mudança de regime. Eles querem a queda do Ayatollah Ali Khamenei. E, ao que parece, eu já ouvi bochichos. Não quero vir aqui com notícias que não são comprovadas, mas eu ouvi bochichos de que alguns dos alvos que Israel atingiu em Teherã foi justamente na casa do Ali Khamenei, tirando a vida do filho do líder supremo do Irã. Então, existem bochichos de que um dos mísseis lançados pelos caças israelenses atingiram a casa do Ali Khamenei, tirando a vida de um dos seus filhos ou do seu filho. Tem esse bochicho aí, tá? Mas o que Israel agora quer realmente é a queda de Ali Khamenei, é a queda do regime dos ayatolás, que é esses muçulmanos xiitas, dessa linhagem ayatolá, que são os xiitas um pouco mais radicais, tá? Putin pede posicionamento do Brasil porque teme
que a guerra chegue na Ucrânia. Olha o que, que o Putin está temendo. O Putin está com medo de Israel vencer essa guerra, mudar o regime iraniano e essa guerra chegar lá na Ucrânia. Dos Estados Unidos querer mudar ali o contexto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com a OTAN se metendo no meio. Então o maior medo do Putin hoje é que a OTAN se meta nesse meio aí, com o apoio dos Estados Unidos, e também desfavoreça a Rússia entre a guerra de Rússia e Ucrânia. Esse é o grande temor do Putin. E o Putin pede um posicionamento do governo brasileiro para ficar ali em uma posição a favor do Irã, que é um absurdo, na minha opinião. Mas, enfim. O clima fica tenso também em Taiwan. O clima fica tenso em Taiwan, porque a China pode se aproveitar desse momento de tensões de guerra, né, de tensões de conflitos mundiais, dessas tensões ali do conflito, ou seja, os Estados Unidos está desgastado no Irã, na guerra entre Israel e o Irã. O Putin está desgastado na guerra com a Ucrânia. E o que pode acontecer? A China pode sim se aproveitar desse momento para tomar esse território de Taiwan de volta. Que aquele território era um território chinês, e aí foi tomado ali pelos capitalistas chineses, e agora a China quer Taiwan de volta. E está dando indícios, está fazendo movimentações ali nos oceanos, movimentações bélicas da marinha chinesa, está fazendo movimentações, dando a entender que a qualquer momento eles podem tomar Taiwan. Para vocês entenderem a escalada do conflito. Ou seja, os Estados Unidos estão ali entre Israel e Irã. A Rússia está envolvida naquele conflito com a Ucrânia. E agora a China pode se aproveitar e invadir Taiwan. Gente, nós estamos aí em dois conflitos bastante consolidados, dois conflitos que parecem que não vão ter fim por agora, ou seja, parece que vão se intensificar por muito tempo, e um pré-conflito ali que a China já está ameaçando invadir Taiwan. Esses três conflitos podem sim gerar uma escalada de um grande terceiro conflito mundial. E aí a gente sabe muito bem qual é o final dessa história, porque nós que temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, somos pautados pela palavra de Deus, sabemos muito bem que depois da escalada de um conflito dessa proporção, vai aparecer um acordo de paz, vai aparecer o cavaleiro branco do Apocalipse, trazendo uma solução mundial, trazendo a paz, fazendo o acordo de Abraão, trazendo uma solução tecnológica mundial, vindo com a sua renda universal, também chamada de a marca da besta, que nada mais, nada menos do que é um cadastro digital mundial, onde vai nos proporcionar uma renda universal, trazendo uma falsa prosperidade. E aí nós entramos na última semana de Daniel, os últimos 7 anos da aventura humana na Terra, como diz aquela música, né? Minha pequena Eva. Ou seja, Jesus está voltando. Essa guerra pode se intensificar, essa guerra pode durar 10 anos, como ela também pode durar 3 anos, como ela pode durar 1 ano, pode se intensificar, pode ser a entrada para um terceiro conflito mundial, que vai trazer o acordo de paz, aquele que vai pacificar as religiões, que vai pacificar o mundo. E aí nós saímos do princípio do fim e entramos literalmente no fim. Ou seja, na tribulação. E a diferença da tribulação para a grande tribulação é que a tribulação são os primeiros 3 anos e meio do governo mundial do anti-ponto Cristo. E a grande tribulação é os últimos 3 anos e meio, que é a ira de Deus, as 7 trombetas do Apocalipse. Então, a tribulação, ela se chama tribulação porque o anti-ponto Cristo vai perseguir os cristãos que não aceitarem usar o seu cadastro digital, que é a marca da besta. Está lá no capítulo 3 de Apocalipse, no verso 9. Aquele que precisar passar pela espada vai passar. Aqui está a fé e a paciência dos santos. Na teologia, escatologia pré-tribulacionista, fala que os cristãos serão arrebatados antes da tribulação. No mesotribulacionismo fala que não, que eles vão ser arrebatados durante a tribulação. E no pós-tribulacionismo fala que não, que os cristãos serão arrebatados apenas no final da grande tribulação, da ira de Deus, ao soar da última trombeta. Bom, essas 3 vertentes escatológicas são aí reconhecidas pela Academia Internacional de Teologia. A gente sabe muito bem
Eu respeito todas as três, porém, o meu posicionamento é mesotribulacionista, que o arrebatamento é ali no meio da tribulação, quando Jesus volta com seus anjos com o único objetivo de buscar, de arrebatar a sua igreja. Para a gente ir morar na Nova Jerusalém, a cidade que está descendo dos céus, a cidade que é perfeita, que Deus construiu para nós, a cidade que não terá noite, porque a luz e a glória do Senhor nos iluminará para sempre. Ali não haverá dor, não haverá pranto, e Jesus enxugará do nosso rosto toda lágrima pessoalmente. Por isso que vale a pena a gente ter essa fé, porque nós temos a esperança da salvação eterna naquele que vai voltar para nos buscar, e ele não volta sozinho, ele volta com seus anjos. O apóstolo Paulo descreve esse momento dizendo que os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, em um piscar de olhos, seremos arrebatados, seremos teletransportados aos ares onde nos encontraremos com o Senhor e iremos para a Nova Jerusalém. Bom, essa guerra está aí para nos provar que a Bíblia já sabia disso há 2000 anos atrás. Jesus chamou essa guerra aí de o princípio das dores. Haveriam guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas ainda não é o fim, é o princípio do fim. Então essa guerra é o princípio do fim. Ela pode se escalar para a chegada de uma falsa paz, que aí a gente entra no final dos tempos, no relógio escatológico do fim, que é a última semana de Daniel. Então essa guerra, na verdade, é Deus adiantando o relógio escatológico para o cumprimento da sua palavra e da volta de Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quero te fazer um convite especial agora, tá? Para você que quer entender um pouquinho mais sobre escatologia, pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo, amilenismo, o milênio. Jesus volta para reinar 1000 anos na terra ou já reinou através da sua palavra? Quando será o arrebatamento? Antes? No meio? No final? Pois é. Eu tenho um e-book que se chama Entendendo o Apocalipse, Escatologia Pós-Moderna, muito bem estruturado, muito bem ilustrado, de fácil entendimento para qualquer pessoa entender. Está na minha plataforma que se chama ocrenteviral.com. Vá nos visitar, porque lá também tem um curso onde eu te ensino a pregar a palavra de Deus na internet, usando a rede social chamada O Crente Viral, fazendo você cumprir o ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, indo a todas as nações e fazendo discípulos. Porque não temos muito tempo mais. Jesus já está voltando e essa palavra do reino precisa ser pregada a todas as nações. Deus abençoe a sua vida. Vai lá nos visitar porque vale a pena. Deus abençoe a sua vida com toda sorte de bênçãos e até o próximo vídeo. Se Ele quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Tchau, tchau.